voltarei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me à rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo, pois tem sido um refúgio para
Está começando agora programa Gileade, palavras que curam. Programa Gileade. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Certo, aqui começa o programa Gileade na sua Rádio Menorá. Programação 24 horas para você ser edificado. Dia especial hoje, né? Vamos receber aqui o ministro Sérgio Alves para responder as perguntas da nossa audiência, as perguntas do pessoal aqui da mesa também, né? E as perguntas que você mandou aí durante o dia para o telefone que aparece na sua tela aí para quem está ao vivo com a gente lá no Facebook. O telefone é o 519-9696-2678, 99696-2678. Deus abençoe muito você que está aí no aplicativo Pão de Judá. Você que está assistindo a gente, ou ouvindo a gente lá na TV Menorá, no canal do YouTube da TV Menorá. Tem lá uma rádio funcionando também 24 horas, ainda sem imagem, mas em breve com as imagens dos estúdios. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. E aí, Alan, tudo bem contigo? Boa tarde a todos aí. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aí, sendo-se todos abraçados. Hoje um dia aqui em Santa Cruz de temperatura agradável, um pouquinho quente, mas mais ameno que os outros dias, vamos dizer assim, a temperatura, né? Mais tranquilo. Então, para você que tem alguma pergunta hoje para o ministro, coloca aqui no Facebook para nós, aqui pode ser aqui nos comentários mesmo que a gente vai fazer, né? Temos algumas que recebemos pelo WhatsApp, mas quem quiser, sinta-se à vontade de perguntar aqui que nós vamos anotar e se der tempo nós queremos fazer todas as perguntas. Então fica conosco aí, curta, compartilha, comente, né? E participe do programa, né? Não só desse programa, como dos programas que tem o dia inteiro, né? Após o nosso aqui vai ter o Lehaim, ali de Porto Alegre, com o Natividade, o Gabriel Natividade. Então, continua na mesa, continua conosco, continua na TV Menorá aí, continua na rádio, né? E compartilhe. Não esquece de compartilhar aí, né? Marcar seus amigos aí para aumentar o alcance do programa Gileade. Não para que a gente fique mais famoso, mas para que Cristo seja, né, implementado, seja plantada, a semente do Senhor seja plantada aí no coração de muitas pessoas. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente tem os investidores do reino. A gente vai falar rapidamente aqui do encontro, né, de Novo Hamburgo no final de semana. Tem também o seminário. A gente vai perguntar aqui para o ministro sobre o seminário, o que Deus tem preparado, né, para os seus servos aí no seminário que está se aproximando no final do mês de fevereiro. A minha graça te basta. Vamos ouvir um louvor. Depois a gente vai para os nossos investidores do reino e voltamos em seguida aqui com o programa Gileade. Não sai daí, compartilha, ajuda esse programa a chegar aos ouvidos de mais pessoas. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. Rego de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066.
Que cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. É Água de Bolos. Presentear quem você ama é uma linda demonstração de afeto e carinho. A escolha do presente ideal pode ser uma tarefa difícil, mas a livraria Pão Vivo está aqui para te ajudar. Com Bíblias, livros da editora Vento Sul, Olhos para Unção e mais. Fone 75982110381 ou 71991166221. Instagram, @livraria.pãovivo. Abençoe quem você ama. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1:7. Sei que a força e a coragem que preciso para vencer a cada dia vem de Deus. Em todos os momentos sinto seu amor, sua proteção e seus cuidados. Por isso sei que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Busque-o e viva. JMA, uma filha de Deus investindo no reino. Loja Areve Fashion. Roupas da moda com as tendências da atual estação que esperam por você. Do simples ao sofisticado com os melhores preços. Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, loja 16 em Bom Princípio. Solicite nosso catálogo 51998379977. Parceria de sucesso para você lojista e revendedor. Areve Fashion. Bom negócio você faz aqui. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156. Vem até nós, na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para sua construção é aqui. Para renovar, você precisa criar, reformar, consertar, customizar. O ateliê Maria Cristina Schmitz faz tudo isso, com criação de peças exclusivas, modelagem e roupas sob medida. Trabalhamos também com uniformes com bordado personalizado. 48991466722 em Palhoça, Santa Catarina. Ateliê Maria Cristina Schmitz. Cuidado e carinho por você. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Diz o Senhor dos exércitos, manifesta-se tornará a obra de cada pois o dia do Senhor revelará pelo fogo a obra de cada ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Ou madeira, feno e palha. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio
Você está ouvindo o programa Gileade, palavras que curam. Estamos de volta com o programa Gileade, agora às 6 horas 10 minutos, beirando aí os 6h11. Bastante gente interagindo com a gente lá no Facebook, né, Alan? Pessoal, Bastante lá gente. de onde estão falando, né? Isso aí. Bastante gente mesmo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também eu vi alguém de Santa Catarina aqui, o pessoal de Santa Catarina compartilhando, o pessoal de Santa Catarina dando um alô, o pessoal da Bahia, que eu já tinha dito, o pessoal de São Paulo. Então sintam-se todos à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Manda sua pergunta que daqui uns minutinhos o ministro já vai estar entrando com nós aqui na rádio aqui. Então nós estamos anotando algumas aqui. Sinta-se no coração de mandar essa pergunta aí para nós poder tirar sua dúvida, aquela dúvida que você tem sobre uma passagem, sobre uma ministração, sobre algum assunto que lhe vem à cabeça. Não fique com vergonha, pode mandar, porque tem aquele ditado, né? Ninguém nasceu sabendo, né? E a gente não vai ter teu nome divulgado, isso né? Aí. Se quer fazer uma pergunta que tu acha que é ridícula a pergunta, né? Mas manda pra gente, né? Não vai citar o nome de ninguém. Ou manda pelo WhatsApp ali, né? Isso. Tem o 969519678. Isso, né, Márcio? 9696-2678. Só sei falar desse jeito. 9696 eu me perco. Não sai o 96 e se perde. Vamos ver aqui rapidinho, ó, pessoal, antes da gente falar com o Sérgio. O seminário, né? Que é a dica mensal, né? Ressurreição Emergente. Isso aí. É a dica do mês aí de fevereiro para você. Isso aí, buscar, né? Isso aí, lembrando também que agora, fim de semana próximo, conhecido também como amanhã, sexta-feira, teremos o culto de recepção em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, recepção será no templo. Vai ser quem puder e tiver a oportunidade de ir até ali, se deslocar. Sinta-se convidado. E quem não puder pode acessar pelo aplicativo Pão de Judá, pela TV Menor, YouTube, ele vai ser transmitido, né? E no sábado, se eu não me engano, será às 15 horas. Isso, né? Na tela aí. Naquele Clube Aliança de novo, se eu não me engano, né? Só dar uma conferida. É isso. No mesmo lugar que foi o último encontro lá em Novo Hamburgo. Então todos sintam-se convidados. O pessoal da regional provavelmente vai estar todo lá, né? Então que o Senhor possa estar abençoando a viagem dessas pessoas que vão se deslocar para esse culto de recepção amanhã. E posteriormente ali no sábado, no dia 11, para o microencontro, né? Muito então, bem. Isso aí. O ministro Sérgio já está aqui com a gente. Vou colocar aqui na tela o ministro. Ministro, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Gileade. Sempre bom trazê-lo aqui para responder as perguntas da nossa audiência e sermos cada vez mais edificados. Eu creio que já é uma boa noite a todos aí do estúdio, aos nossos ouvintes, nossa audiência. Seja muito abençoado com o programa de hoje. Estamos aqui mais uma vez para essa preciosa comunhão com todos aí que assistem o programa Gileade. Amém. Deixa eu só fazer aqui uma alteraçãozinha que tá tudo certo. O som tá um pouco abafado, né? Um pouquinho mais baixo o volume do ministro. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Agora deu um... Agora até foi alto aqui. Agora vamos ajustar aqui, Márcio. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Uhum. Amém. Ministro, vou começar fazendo uma pergunta, porque a gente tem no início agora no final de semana, um encontro microrregional na cidade de Novo Hamburgo, né? Tem culto de recepção, microrregional, e mais uns dias à frente nós temos um seminário. O que tu pode trazer pra gente, novidade, daquilo que tu espera, né? Que o Senhor fale conosco, não só no encontro, como também nesse seminário aí, que vai englobar também o encontro do presbitério. Sim. Sempre que a gente realiza aí um micro-regional, pela graça de Deus, a gente espera que a nossa alma receba voluntariamente o governo do Espírito Santo. E possamos sempre estar aberto a declinar de todas aquelas obstinações naturais, intelectuais, racionais que nós temos, para nos sujeitar ao Senhor, nos guiar e nos dirigir, nos proteger. E essa autossuficiência humana que tem em nós precisa cair por terra, né?
E a gente sempre espera que nesses encontros entre irmãos, sob a coordenação do Espírito Santo, que a gente junto ali consiga receber essa graça de Deus. Porque só Deus pode conceder a qualquer um de nós esta maravilha. Isso não depende só de nós, né? Nós temos uma posição diante do Espírito Santo, como reconhecer Ele como Senhor e nossa autoridade e nosso Salvador, mas simultaneamente também não depende só dessa atitude, sim do mover de Deus de nos tomar para nos fazer viver nossos dias. E aqui no seminário de Cachoeira, que não vai ser um seminário, né, que vai ser entremesclado aí com o nosso encontro presbitério, vai ser entremesclado no seminário. A gente também espera que as lideranças todas recebam um renovo do Espírito Santo, para que possa levar para cada cidade, né, um avivamento aí da igreja, do Senhor, fazendo com que cada um se desperte a tempo para o arrebatamento da igreja e a glorificação da igreja que está tão próxima. Saiu um banner novo, ministro, boa tarde, mas não saiu, não tem um nome ainda para esse seminário? Não, ainda não temos, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei. Ainda não temos o título, eu tenho orado, mas não me vem nada ainda. E creio que em breve Deus vai falar. Amém. Não, amém. Nós temos uma pergunta aqui, referente... tivemos agora, perto do dia 2, no dia 2, tivemos uma comemoração, vamos dizer, que pessoas de umbandistas, essas outras religiões, eles comemoram Iemanjá, né? E aí a pergunta é o seguinte: perto destas datas, como no dia 2 de fevereiro, o mundo espiritual fica mais abalado, conturbado? Deveríamos fazer algo diferente perto dessas datas? Como algum clamor diferente, alguma oração, alguma intercessão, algo diferente perto dessas datas? Olha, é óbvio que sempre pessoas aqui na Terra celebram essas religiões aí que não são respaldadas pela verdade divina, né? E não é uma questão de dizer que só a nossa é a melhor e a boa, cada um escolhe o que quer, mas a gente respeita a crença de cada um, sempre respeitei. Agora tem minhas convicções com relação à verdade, né? Isso é um direito que eu tenho, que qualquer um tem, de estabelecer onde está a verdade. Obviamente que essas celebrações das trevas atrapalham, perturbam, porque o ar fica saturado de opressão dos espíritos que se movimentam no primeiro céu. Mas eu quero dizer para você assim que todo o império das trevas ele está operando como um réu em liberdade coletivo, né? Um réu em liberdade que já foi vencido, que já foi condenado, daqui a pouco vai desaparecer. Essa liberdade temporal que ele tem de agir para enganar pessoas e distanciar as pessoas do verdadeiro Deus, isso é uma coisa totalmente limitada quanto a tempo, porque tudo já está definido pela cruz de Cristo e só ele está aí porque ainda é útil para Deus fazer alguma coisa para a restauração e estabelecimento da igreja. Isso aí não é mais problema para os crentes, eu quero dizer. Amém. Pode dar uma opressão, pode, é normal, mas nada que venha danificar nossa comunhão, restauração que está em processo com Cristo. Tem outra pergunta aqui: quando uma pessoa está ouvindo as mensagens e percebe que está vivendo um padrão divino, mas não tem forças para mudar, né? Ou percebe que não está vivendo um padrão divino, mas também não tem forças para mudar, o que ela pode fazer? Olha, a única coisa que Deus mostra, na verdade, de forma bem clara para todos nós, é Tiago 4,10. Ali diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então é só o que falta para o cristão receber essa bênção, é se humilhar diante de Deus, e isso configura um posicionamento de não só reconhecer a única autoridade universal, que é Cristo,
mas também termos, assim, uma vida que expressa a novidade que ganhamos de Deus, que é a vida no Espírito, a expressão do Espírito. E isso é se humilhar. Se humilhar não é dormir em qualquer lugar, morar em qualquer lugar, receber qualquer coisa. Humildade é reconhecimento de divindade única que Deus tem. Ser humilde não é miséria, né? Não é pobreza, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Pelo contrário, eu sempre observei que nas classes menos favorecidas, ali o orgulho é bem maior. Porque a incidência de pobres é maior também, né? Sim. Tem menos exemplos, né, de pessoas ricas. Eu tenho mais uma pergunta aqui, né? Pergunta referente a Hebreus 10, 26, né? Que diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso pode ser aplicado uma pessoa que hoje tem, vamos dizer, uns 2 a 3 anos para cima de vivência na igreja, que conhece, que está na mesa, que conhece toda a verdade, que está se alimentando tanto das ministrações como do material da editora Vento Sul. Então quer dizer que isso aqui pode ser aplicado a alguém que tenha mais de 2 anos, que não está, na verdade, alinhado ainda com o Espírito? Não é uma questão de tempo na igreja, é uma questão de viver, proceder, né? Por exemplo, uma pessoa entra para a igreja, experimenta o dom celestial, conhece a verdade, e depois volta para os rudimentos naturais e pecaminosos. E esse tipo de cristão fica muito difícil para ele retornar, porque Deus não vai descer do céu e morrer numa cruz de novo para regenerar ele de novo, né? Agora tem as possibilidades de arrependimento, que só Deus sabe, aquele que saiu e está engolfado no mundo do pecado de novo, se ele tem condições de voltar pelo arrependimento, isso aí só Deus pode avaliar. Ressalvar ele. Amém. É isso aí. Okay. Muito bem, vou fazer aqui mais uma pergunta, irmão. Nós temos aqui 1 minutinho e meio para você responder essa pergunta, e a gente tem que passar aqui para os nossos investidores do reino. Em relação a cremar as pessoas, né? O que se diz sobre isso? Está certo, está errado? Tem alguma coisa na palavra que confirma, né, que cremação pode ocorrer, algo do tipo? Não via nenhuma direção, na verdade, que orienta os crentes a fazer a cremação. Não tem isso. Isso era um procedimento das trevas, no passado, onde queimavam pessoas vivas, filhos, principalmente crianças. Um deus chamado Moloque, né, que tinha ali um braseiro, tinha ali uma fornalha diante dele, e ali queimava as crianças vivas ali. Então, isso era um procedimento totalmente satânico. Agora, toda a palavra de Deus, quando fala dos filhos de Deus, sempre houve sepultamento. Muito bem. Mas não tem, por exemplo, as tecnologias, elas vão aumentando, né, vão melhorando cada vez mais. Nada disso justifica a cremação, por exemplo, como uma forma de mais, não digo mais econômica, mas na questão de espaço e tudo mais, né? Se a gente enterrar todo mundo que morre, você vai ocupar muito espaço ainda no mundo, né? Sim, a gente compreende essa evolução social natural, mas Deus não fala sobre isso. É por isso que a gente coloca dessa forma. Muito bem. Então tá, a gente vai... Quer ter que completar? Não, já está no Isso, a gente vai aqui para os investidores do reino, voltamos em seguida, ministro. Não sai daqui que o pessoal de casa também não vai sair. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 9 91 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia.
Procurando roupas lindas, confortáveis e com o melhor preço? A Jumar Modas tem. Roupas femininas do PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calça jeans e muito mais. Venha nos visitar em linha Idiapíria 02 em Panambi, em frente à entrada do Vale do Lazer. Fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A Gefitec é uma indústria metalúrgica que oferece um diferencial de trabalho na área de usinagem. Atuamos nos segmentos automotivo, agrícola, civil, florestal, calçadista, entre outros, focando no atendimento às necessidades do cliente através de um processo enxuto de fabricação. Entre em contato pelo fone 519-9517-6503 ou acesse gefitec.com.br. Precisando deixar sua casa de cara nova? A ANN Pinturas trabalha com pinturas residenciais e comerciais, criação de arte para sua fachada em pintura única e personalizada, trabalhos de decoração através de pintura artística, grafite, texturas e grafiato. Trabalhamos também lavagem e pintura de telhados. Telefone 519-9160-7807. Atendemos em Novo Hamburgo e região. ANN Pinturas, a arte de pintar. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. Procurando um lugar para te deixar maravilhosa? O Estúdio Fran Santos tem tudo o que você precisa. Design de sobrancelhas, extensão de cílios, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e muito mais. Agende seu horário, 55991270026, Avenida José Barros Pimenta, 323, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos, realçando sua beleza. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. No Ponto do Açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. Bateu, arranhou, amassou. Seu carro novo de novo é com Juliano Chapeamento e Pintura. Trabalha com carros batidos, reformas, polimentos, pinturas em geral. WTP, recuperação de faróis e muito mais. Rua Oswaldo Aranha, número 1690 em São Cepé. Faça seu orçamento pelo fone 55997148054. Juliano Chapeamento e Pintura. Deus não se zombar, pois aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zombar, pois aquilo semear, isto também ceifará. Semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Não descansemos de obedecer. Não descansemos de Rede Melhorar, operando para você melhorar. Você está ouvindo o programa Gilead.
Muito bem, estamos de volta com o programa Gilead, 6 horas 30 minutos. Estamos aqui conversando com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, que está respondendo as perguntas aqui que o pessoal enviou para a gente, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, né, Alan? Isso aí, agora nós vamos fazer uma pergunta vinda do Facebook, né? Antes da pergunta, eu gostaria de fazer um acréscimo ali. Ah, por favor. E a palavra, sobre a cremação, né? Uhum. Todos os exemplos bíblicos que nós tivemos, assim, para que não haja uma dedução racional que esteja alinhada com a verdade, né? Nós precisamos examinar que quando fala ali que os sepulcros vão se abrir para a ressurreição dos mortos, então tudo a Bíblia se refere a sepultamento. É isso que, agora, não sei se vale ou não vale a cremação. Uhum. E aí só com Deus na eternidade para a gente descobrir isso. Não, amém. Então ficou bem explicadinha para quem fez a pergunta, né? Mas eu creio que a pessoa, só para complementar, eu creio que a pessoa não precisa ter, não sei se receio, né? Vai pedir, orar a Deus aí como é que ela quer proceder, mas não é algo que vá tirar a salvação dela, eu creio, né? Senão Deus tinha falado, já tinha explicado, né? Exatamente. Pode apenas tirar o reino milenar, mas não a salvação. Então, na dúvida, não creme, não vá para a cremação, né? Amém. Então nós temos uma pergunta vinda do Facebook aqui que refere-se à dica mensal, né? Que fala muito sobre justiça própria. Como vencer esse espírito que atua na vida de todos nós, esse espírito da justiça própria? Olha, isso tudo é uma questão de supremacia de reino dentro da nossa alma. A natureza pecaminosa de um lado, como diz lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 17, diz assim que a carne milita contra o espírito constantemente e o espírito contra a carne. Então, dentro de nós, enquanto estivermos aqui na era da graça, vamos ter batalha espiritual subjetiva. Sempre. Tá? E a verdadeira batalha é dentro de nós. A batalha externa, ela é uma questão de servir Deus, entende? Aí quem vai vencer não é você, é o Espírito Santo. Se você tem que edificar pessoas aqui fora, ganhar pessoas, gerar para filhos, para Deus, cuidar dos filhos, isso aí é uma questão de Deus obrar através de você. Agora, a verdadeira batalha que precisa ser vencida é dentro de nós. E nós temos um item de responsabilidade nesse processo, que é negar-se. Então, veja bem, isso aí é uma coisa que devemos, assim, cuidar muito. Ok. Mais uma pergunta aqui vinda pelo nosso WhatsApp, né? Você que ainda tá na dúvida de fazer uma pergunta no Facebook ou mandar pelo número que nós compartilhamos ali, não fique acanhado, né? A gente não vai divulgar o nome de quem fez, né? Às vezes a gente fica com vergonha de certas coisas e fica com dúvida, né? Então, manda sua pergunta, não fique com dúvida se você tem essa oportunidade de fazer essa pergunta. Temos mais uma aqui, que é o seguinte: como foi falado nas mensagens desta semana, que devemos ajustar a nossa casa, nosso ministério, como se faz essa avaliação na prática? Que pontos devem ser observados? Tem algum material da editora que traz essas instruções? Tem vários, né? Na verdade, quase todos os materiais da editora vai ter alguma coisa que mostra esses detalhes para a nossa vida de como nós estamos. Por exemplo, até as mensagens de edificação que você ouve, a TV por assinatura que você busca, você vai estar ali, você precisa prestar atenção nos movimentos subjetivos que você está tendo naquela hora. Porque Deus está falando com você de fora e tem um Deus lá dentro sinalizando coisas para você. Entende? A tua alma vira tipo de um presunto e de um queijo, de um sanduíche. Tem um pão de fora e um pão de dentro, né? Então, a tua alma tem que discernir a hora que Deus diz, olha, deu desconforto, constrangimento, não fiquei bem quando ouvi isso. Anota porque ali Deus está te alertando para você fazer consertos e restituição com Ele. Entende? Então, esse é o ponto sensível da restauração. Só que o crente, ele não está escutando uma mensagem para tomar um procedimento de arrependimento dentro de Deus, de confissão. Ele está querendo descobrir ele tem um fascínio por conhecer coisas novas, para até se sentir maior e melhor que os outros.
mas não para uma autocorreção dele, não que o senhor vai pegar aquilo e vai se corrigir, aquilo que Deus deu para ele. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado em exercer um posicionamento de supremacia sobre os irmãos, sobre as pessoas que vivem com ele, para mostrar que ele sabe, que ele pode ensinar, que ele domina temas, entende? Assim, é uma pessoa que vai para uma faculdade, depois faz especialização, depois doutorado, depois vai lá no último grau. Eu me lembro quando eu estava no mundo, que eu fiz essas coisas todas, o que aconteceu? Eu me sentia o cara dentro de uma cidade do tamanho de um Kinder Ovo, que é Cachoeira do Sul. Entende? Eu me sentia aqui maior que Jesus aqui dentro. Entende? Só que isso tudo faz parte de uma vida ilusória de engano que nós temos. Que aquilo não me deixa maior e melhor que ninguém. Aquilo me torna mais servos de uma comunidade. Deveria, pelo menos. Né? E não acontecia isso, eu me ensoberbecia com aquilo. Né? Então Jesus disse, olha, o verdadeiro ensinamento, se você agora avançou e está muito bem, tu é servo de todos. Aumenta a tua responsabilidade de ajudar os outros, entende? Amém. Eu vou perguntar aqui, Sérgio, a gente ouviu nas mensagens passadas, aqui eu tenho algumas anotações que eu fiz do Café com Cristo, da mensagem de edificação e até da mensagem lá para a igreja de Lajeado, né? E eu lembro que numa dessas ministrações foi falado que a gente faz uma leitura dinâmica da palavra, a gente não medita, né, com afinco, da forma certa. E nós aqui somos já mais antigos, né? Mas eu tenho certeza, e estou profetizando que tem várias pessoas novas, né, na fé, ouvindo também aqui o programa Gilead, ouvindo as respostas que o ministro traz aqui, né, dirigido pelo Senhor. Então, eu queria perguntar, eu sei que pode parecer assim, maçante às vezes de responder, mas o que é meditar efetivamente? Eu preciso ler a palavra e anotar o que Deus está falando comigo, anotar referências e pesquisar depois. O que compõe essa meditação para que a gente comece a fazê-la da maneira correta, efetivamente? O meditar não é medita que eu escrevo, né? É diferente a coisa. Então, a palavra meditar, você vai conversar com uma pessoa, e essa pessoa é sábia, reta, perfeita, pura, e só vai te dizer o que é 7 vezes purificado no fogo. Você não precisa raciocinar para sondar se é verdade. Então, nisso tu tem que descansar. Se tu não tem essa fé, vai ser difícil tu meditar na palavra. Entende? Então, o primeiro ponto que para meditação, pré-requisito, é você acreditar que aquilo ali é a verdade absoluta e única. Se você não elege a verdade de Deus como única, você está sem base para meditar. Aí tudo vai ser perdido depois disso. Aí vai virar uma leitura dinâmica por curiosidade, ou seja lá porque você quer aprender algumas coisas e outras não. Mas a meditação você vai ter que conversar com uma pessoa sábia que vai te dar um código de vida para você não entrar mais em frias e entrar para uma glória eterna. Então aquilo ali é algo que vale muito mais do que ouro e prata, porque aquilo ali vai te dar uma plena redenção da tua humanidade, né? Então aí tu vai para a Bíblia, vamos supor. Não adianta fazer uma leitura, hoje eu li tantos capítulos. Não adianta, você tem que ir lendo. Tem coisas que você vai dar uma paradinha porque você sentiu uma coisa estranha. Aí vão pesquisar em outras passagens para ver o que fala sobre aquilo. Então, isso é um processo indutivo, vamos dizer assim. Tá? Onde Deus vai te ajudar pelo lado de dentro a compreender as coisas que ele escreveu. Vai te dar iluminação. Isso é uma obra do Espírito Santo subjetivamente. Então tu está lendo a palavra e ela vem para dentro da mente. Aí você faz ela circular. Eu não estou entendendo uma coisa. Aí ora, Senhor, me revela. Não deu naquele dia? Ora de novo, me revela, Senhor. Fiquei meses e anos para descobrir algo na Bíblia, orando. E não vinha. Por que não vinha? Porque Deus não queria me ensinar? Não é. Eu não estava preparado para aquilo ainda. E Deus não queria fazer um conflito dentro de mim. Né?
Porque coisas que eu não estou preparado para receber a revelação, nem ninguém está. Então Deus vai me dar no momento que eu possa ouvir. Aí, naquela época, surgiu um cântico na igreja, uma letra que não fui eu que musiquei, né, mas foi uma outra pessoa que fala que ele agradecia por não ter revelado antes. Uhum. Não sei o meu nome da música aí. A Descoberta, parece. Grato serei, né? Grato serei, uma coisa assim. Grato serei, ela começa, né? O Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Acho que A Descoberta é o nome do título do cântico, né? Então, depois que tu fica sabendo, aí você olha para trás, o produto da meditação, você não recebeu aquela revelação da rema de Deus, aí você vai ver por quê. Depois que passa. Porque tu não tinha condições de assimilação. Deus olhou para todo o teu patrimônio intelectual e diz, olha, está tão infestado com racionalismo que ele vai sair da igreja se eu revelar. Entende? Então Deus dosa isso, porque nós não sabemos como fazer isso. Vai ver que a grandeza desse mestre, o Espírito Santo está dentro de nós, e vem tudo na hora certa que você precisa. Sem nem quebrar o vaso. E foi falado também nas ministrações que se eu estou imaturo, né, com o Senhor, eu devo continuar cumprindo a palavra imaturo, porque é em função dos frutos que vêm dessa maturidade que vai nos tornar mais maduros, né? Exatamente. Porque a experiência que tu vai ter da obediência sem entendimento vai gerar um esclarecimento e vai aumentar a tua intimidade com o Espírito Santo. Então, segurar a Bíblia fechada e abrir, botar o dedo numa passagem não é meditar. Olha, às vezes Deus até pode fazer algo, mas eu não entendo que seja assim, entende? Eu tô brincando. Porque tem muita gente Tem muita gente que, tem gente isso, que é guiado pela ponta do dedo. Às vezes nem é Deus. Deus pode até falar com a pessoa, creio nisso. Sim. Já até falou comigo assim. Mas hoje eu não uso mais muito essa prática. Eu até dei um testemunho quando eu voltei para a igreja, mas eu voltei, né? Eu voltei através do dedo, né? Porque eu tava um tempo, tirado assim, né? E eu fui para uma... Não me lembro que passagem era, eu me lembro que eu fui assim, vou ler aqui, que a gente tem aquela maneira de Deus quer falar comigo hoje aqui, né? E eu botei o dedo numa passagem, assim, eu me lembro que falava algo tipo assim... retorne para Deus, né? Volte teus caminhos para Deus. Eu me lembro que me deu um temor muito grande aquilo. Eu fechei a Bíblia ligeiro, né? Falei, não é aqui que... E larguei, né? Daí o Senhor veio tocando no meu coração e foi assim que eu voltei pro caminho do Senhor, né? Então, às vezes a ponta do dedo é eficaz também, né? Eu posso dar um testemunho dessa da ponta do dedo, né? Agora, a meditação não pode definir ela exatamente com um conceito. É tipo um algoritmo. Aquilo é um conjunto de procedimentos que vai te levar a você a receber luz divina para se render ao Senhor e viver o que Ele quer voluntariamente, com alegria. Entende? Eu anotei exatamente isso. A consagração é um conjunto de ações, foi dito, né, pelo ministro, que nos leva a conhecer e viver um novo padrão de vida, ou seja, diferente daquele que a gente vivia anteriormente e até vive hoje, né? Porque hoje a gente vive meio que um mix, né? Porque tem outra passagem aqui que fala que a gente não pode seguir a dois senhores, então se eu estou seguindo um, eu não estou seguindo o outro, né? Tá desagradando o outro, né? Engraçado que a meditação, cada um tem uma maneira de fazer, muito unipessoal. Esses dias eu estava, uns tempos atrás, assim, muitos anos atrás, eu me reunia com uma pessoa que tinha um temperamento sanguíneo, e ele olhava para um vento soprando numa árvore e dizia assim, Deus está falando comigo. Eu olhava, era só folha chacoalhando, entende? E eu não entendi o que ele queria dizer, não entendi até hoje. Mas Deus falava com ele com uma árvore balançando com o vento. Sim. Amém. Eu confesso que... perdão, por favor. Então é muito estranho a maneira que Deus usa para falar com cada filho, entende? Eu confesso que entendo que se tu abrir a palavra e botar o dedo em qualquer passagem da palavra, Deus pode falar contigo através daquilo que tu vai ler. Sim. Tem uma mensagem para ti em qualquer lugar que tu apontar, né? Mas eu creio que a oração antes de você ir pedir a Deus
por algum direcionamento para onde ir meditar, ele é mais efetivo. Amém. Muitas vezes isso me ajudou muito. Né? Mas não é uma prática constante que devemos. É quando tu tem a inspiração de fazer isso, né, do Senhor. Sim. Amém. Temos mais uma aqui que é referente a dízimo, né? Se a pessoa trabalha e recebe, vamos dizer assim, um terreno, um automóvel, como forma de pagamento, né? Ela deve vender esse bem para dizimar, ou como ela deve proceder nesse formato? O fato gerador do dízimo é o que tu ganha. Seja material, seja pecúnia, seja, sei lá, qualquer coisa que seja bem que tem valor. Isso, tu tem que devolver a 10ª parte daquilo que tu ganhou. Isso. Seja dinheiro, seja bens. Então, certo? se fosse um terreno, teria que ou vender ou... Não é vender. Aí já entra no outro setor. Nós não podemos orientar para vender. Sim. Né? Ele tem que devolver a 10ª parte. Aí, se ele não tem todo o valor, o quantum total, ele vai fazer um parcelamento para devolver, sei lá. Aí ele vai orar e vai pedir uma direção para Deus como fazer. Né? E vai devolvendo à medida que as possibilidades que Deus... Se Deus orienta para ele devolver em 5 vezes, 10 vezes, Deus vai dar as condições para ele devolver. Agora, não podemos orientar que ele tem que vender para devolver para o Senhor. Isso não. Aí já foge do mandamento e da orientação divina. Ok. Temos mais uma aqui que veio pelo Facebook, né? Que a última parte aqui não entendi muito bem, mas vamos fazer a primeira. Uma pessoa de outro movimento, de outra igreja, que congrega em outro lugar, tem Alzheimer e tem um sofrimento ao extremo de feridas expostas na pele. A pergunta é, essa pessoa tem possibilidade de ser liberta ali no leito? Sempre tem. Com Deus, tudo pode, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nossa função é transmitir a verdade e orar por essas pessoas. São os 2 compromissos que eu tenho. Interceder, até jejuar se for preciso, o seu sentido, o espírito, tem que fazer um jejum. Vamos fazer, como eu já fiz várias vezes por pessoas enfermas, e Deus disse assim, não, isso aí tu vai precisar jejuar, eu te peço um sacrifício. Amém. Entende? Agora Deus pode fazer a qualquer momento, a última palavra sempre é de Deus. Pode libertar, sim. Ok. Quer fazer mais uma aí, Marcos? Sim, aqui na mensagem de Lajeado também foi falado, Sérgio, que, aliás, faço aqui a propaganda, né, para o pessoal ir lá na TV Menorá, no YouTube, né, tem essa mensagem de Lajeado lá, foi publicada ontem, se não me engano. Gerando e cuidando no Espírito, se não me engano. É um seminário que vai até todas as quartas-feiras, vai ter quem quiser assistir. Isso aí, uma ótima mensagem para você ouvir, reouvir, né, meditar em cima e mandar aí para os seus amigos também. Foi falado que tem várias passagens na Bíblia, como o versículo que dá o tom ali daquela mensagem, que é do ID, né? E que nós não temos... o Senhor não precisa falar em mistério com a gente sobre o ID. A gente entende ao ler o versículo, você já sabe o que é ID, né? Então por que a gente tem tanta dificuldade de... talvez eu até responda já a pergunta, na resposta, né, fazendo essa pergunta. Por que a gente tem tanta dificuldade de deixar o meu eu de lado para eu praticar esse ID, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz, dentro de mim tem um poder, tem uma força. E quando eu quero fazer o que Deus mandou, eu vou fazer e não faço. Tenho a intenção de fazer, mas não faço. Então, aí voltamos para aquela que nós falamos um pouco antes aí, da batalha espiritual interna, que tem algo que toma minha mente, meu raciocínio e faz eu, sei lá, ficar com temor, com preguiça, não achar importante e não fazer. E impõe na minha cabeça que o importante é receber a verdade, não fazer com que a verdade beneficie a outros. Então é uma questão de operação das trevas da carne na nossa mente. Porque o trunfo de Satanás é sempre tomar nossa mente para fazer a gente não obedecer a Deus. É isso que é o maior trunfo dele.
E ele vai lá e faz você raciocinar junto com ele, porque ele já te conhece. Ele já me conhece. Ele sabe que nível de raciocínio tem que me trazer para mim achar um motivo para continuar como eu estou e não servir Deus como Ele quer. E aí eu estou cheio de razões subjetivas que eu tenho para dar uma explicação por que não estou fazendo. Ontem depois que o ministro falou lá em Lajado, né? O Elton lá, o presbítero, ele falou mais um pouco, né? Teve uns testemunhos lá. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que a gente está sempre terceirizando a nossa culpa, né? A gente nunca é o culpado. A gente não gosta de se expor muitas vezes e dizer, não, ó, eu tô errado e vamos mudar e vamos seguir em frente, né? E eu achei muito, muito interessante essa terceirização, porque eu parei um pouco e fiz uma breve reflexão, assim, né? Por que né, a gente não tá fazendo o ID? Mas daí eu comecei a pensar, não, é por isso. E aí a gente vê como essa terceirização de culpa tem afetado, né? Não só nessa parte, mas em todas as partes da igreja, né? A gente terceiriza a culpa de tudo, né? E eu vejo que é um espírito muito forte, assim, às vezes ele não é muito falado dessa terceirização da culpa, mas ele tá ali toda hora, em todos os momentos. Por que não fez o ID? Por isso. Por que não fez jejum? Por isso. Por que não se consagrou? E é uma coisa que deveria ser mais falada, vamos dizer assim. Não sei se o irmão tem alguma coisa a dizer sobre essa terceirização de culpa. Veja bem assim, Satanás sempre trabalha na mente de qualquer pessoa, pode ser culta ou não, letrada ou não. Ele trabalha no nível que a pessoa vai na divisa, na fronteira, então, a última fronteira. Então, ele quando se aproxima de uma pessoa que está letrada, que não é melhor e nem maior que os outros, mas ele faz essa diferença dentro de nós, ele consegue. A gente se julga maior e melhor que os outros. E só Deus pode nos libertar desse pecado, né? Desse posicionamento pecaminoso. Então, ele sabe, olha, para convencer a nossa vida a não fazer o que Deus quer, ele já sabe como vai trabalhar dentro de cada um de nós. Né? E aí ele vai fazer com que ele lança pensamentos e te incentiva a introspecção e as análises racional, entende? E aí você fica naquela viagem aqui, olha, mas você trabalha no secular, você tem família, você tem isso, você está sobrecarregado. Deixa que outros que estão mais na igreja, que estão menos ocupados, vão fazer essas coisas. Vem cá, tu já dizima bastante. Então tem gente que tá recebendo oferta para fazer o evangelismo, tu não precisa, entende? Então, e essas conjecturas mentais, elas não vêm num nível assim para você desconfiar. Ela vem sempre para fazer com que o teu cuidado pessoal seja a prioridade da tua vida. Amém. É bem isso aí mesmo. Mas nós estamos chegando, né, Márcio, ao final do programa? Isso, infelizmente, papo muito bom, né? As respostas aqui, boas perguntas que o pessoal nos enviou. A gente tem que entregar para a rádio. Ministro, então, como forma de encerramento aqui do nosso programa, já convidando o ministro para o próximo encontro nosso no mês que vem, convido o pessoal para assistir ou estar lá em Novo Hamburgo amanhã no culto de recepção e no encontro microrregional. Ali onde tem maior número de irmãos, nossa, a concentração de igrejas é muito grande ali, né? É numeroso o número de igrejas naquela região. Então nós esperamos aí mais de 600 pessoas nesse micro, né? Olha só. Glória a Deus. Na sexta-feira sempre temos um pouco menos. Porque geralmente o pessoal viaja para o local, para a cidade no sábado. Né? Então, principalmente porque ali é perto, né? Deveria ser diferente, mas como é perto, fica mais fácil eles ir só no sábado. Então, eu convido a todos aí, porque nós não podemos perder essas oportunidades do Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Nós temos que saturar nossa alma agora de comunhão com os irmãos e de ouvir as verdades do Senhor, né? Que Deus abençoe a toda a audiência, a vocês aí, continuar com o programa, desenvolvendo espiritualmente a região, motivando os irmãos aí. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Até mais. Tchau. Muito bem, Alan. Acabou o programa. Isso aí, Bora. terminou. Acabou aqui também. Um abraço. Amém.
Se liga lá no encontro então amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Gileade, Palavras que Curam. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém